queria que nos explicasse qual foi o interesse da vossa viagem a São Tomé e Príncipe. Bom, nós deslocámos a São Tomé e Príncipe no quadro de um grupo de portugueses que se reuniu preocupados com notícias que vinham de perigos para a democracia em São Tomé, nomeadamente notícias de perseguições, de exclusões, e que eram dirigidos contra pessoas do partido maioritário, e nomeadamente Patrício Trovoada e outras pessoas. Enfim, é sabido a crise política que concorreu em 2012, as consequências que isso teve, não vale a pena mudar muito no passado, mas, portanto, foi nesse sentido. Tornámos, aliás, isso claro em declarações feitas antes da nossa partida. Enfim, eu próprio fiz algumas declarações, por um lado de preocupação e, por outro lado, de esperança de que nada acontecesse. Como disse, aliás, em São Tomé, quando lá esteve, o melhor é que não tivesse nada a contar, que, portanto, que não acontecesse nada, que tudo corresse bem. Usei até uma imagem do futebol. O melhor árbitro é aquele que não há notícias num jogo e, portanto, que não houvesse nada a reportar. Mas havia, de facto, essa preocupação. Eu recordo que enfim, nós fizemos escala em Luanda e ainda em Luanda nos chegavam notícias, enfim, que corriam, de que Patrício Trovoada corria o risco de ser preso quando chegasse a São Tomé. Portanto, nós não queríamos acreditar, mas enfim, foi no quadro dessa preocupação que acompanhamos. E creio que fizemos bem. Portanto, a nossa presença foi bastante discreta e acompanhámos, portanto, Patrício Trovoada no regresso ao país, testemunhámos a forma calorosa como foi recebida no aeroporto e depois fizemos alguns contactos com diversas entidades, enfim, empresários, organizações da sociedade civil, nomeadamente a Cruz Vermelha, entidades religiosas, nomeadamente a Igreja Católica, para ter uma sensibilidade da situação do país e observámos, numa visita muito curta, as movimentações eleitorais. Mas, como sabe, a vossa deslocação a São Tomé não foi bem recebida pelas autoridades do país. Não, bom, enquanto estivemos lá, correu tudo muito bem. Não houve nenhum problema. Pelo contrário, até recebemos sinais de grande afetuosidade das pessoas. Correu bastante bem, isso é público e notório. Estavam, aliás, lá bastantes jornalistas. Fizemos uma observação, deixámos uma mensagem, aliás, à missão da CPLP, a missão da CPLP que tinha funções de observação, e retirámos. E, portanto, aliás, animados, que é a expressão que usámos, animados de que tudo poderia correr bem e, portanto, como nós desejávamos, o dia 12 de outubro fosse um virar de página na política de São Tomé e, portanto, como nós desejamos, fosse um ato de grande civismo, como efetivamente foi, da parte da população, e, portanto, pudesse ser um grande marco para o futuro de São Tomé. Mas o Presidente da República de São Tomé e Príncipe acusou-vos de ingerência nos assuntos internos e teve uma declaração muito forte em que, e vou citar, disse que era uma autêntica vergonha que tenham contribuído para sujar o nome de São Tomé e Príncipe. Como reage a estas afirmações? Bom, eu tenho maior respeito pelo Presidente da República de São Tomé, por São Tomé, não vou obviamente entrar em polémica com o Presidente da República. Estávamos numa eleição, é sabido que havia um conflito político e eu interpretei essa declaração como uma declaração política, aliás, dirigida contra Patrício Trovoada, portanto, quando se fala levados por indivíduos, não é? Levados por indivíduos cujas pretensões não são as pretensões do povo de São Tomé, isso não é dirigido contra nós, enfim, é dirigido contra quem nós acompanhamos. E, portanto, enfim, podemos achar bem ou mal que no próprio dia das eleições se faça uma declaração com esta carga e esta potência, mas, enfim, isso faz parte, por um lado, da política interna são tomense, por outro lado, do passado, e nós queremos que isso seja do passado. E, enfim, seria apenas dado o objetivo, quanto a esses indivíduos terem ou não terem as pretensões que correspondem ao povo de São Tomé, bom, esses indivíduos, nomeadamente Patrício Trovoada, teve um resultado esmagador, em circunstâncias difíceis, nas eleições de São Tomé. Portanto, a voz do povo de São Tomé falou, e a meu ver falou bem, e, portanto, o que é preciso agora é olhar para o futuro e desejar que a estabilidade que o povo de São Tomé quis construir manifestamente com este resultado, que é um resultado democraticamente de uma clareza extraordinária e incontornável, que essa estabilidade se mantenha. Um dos problemas principais, como aliás reflito num artigo ou em artigos que publiquei na imprensa sobre São Tomé, é que São Tomé, que enverdou muito bem pelo quadro democrático já há mais de 20 anos, desde o princípio da década de 90, infelizmente ainda não usufruiu dos benefícios da estabilidade política. Trabalha há muitos anos com política africana,
africana e sou um grande apaixonado por África e pelo seu progresso e desenvolvimento, a mim impressiona-me o facto de que os países africanos melhor colocados na tabela de boa governação são justamente países insulares, como é o caso das Maurícias e de Cabo Verde, são os dois mais bem colocados. E São Tomé pode beneficiar da mesma condição, tem uma posição estratégica no Golfo da Guiné, tem condições também sociais e culturais e históricas para usufruir de uma grande estabilidade numa região do mundo de enormíssima importância e, portanto, também pode beneficiar desta oportunidade histórica para o seu desenvolvimento e para uma grande atratividade internacional. O que é que lhe falta? Estabilidade política. É isso que lhe tem faltado. E, portanto, eu espero que isso agora aconteça. No que estiver ao meu alcance, estou na disposição de ajudar e de contribuir com outros países com quem tenho trabalhado em circunstâncias da minha vida e espero que as instituições de São Tomé sigam a rota de estabilidade e de maturidade que o povo são-tomense manifestamente exprimiu. Pelo que viu enquanto esteve em São Tomé e Príncipe, acha que a democracia funciona? Sim, isso funcionou. O povo são-tomense é manifestamente um povo que tem características extraordinárias e, nomeadamente, extremamente pacíficos. E nós sabemos que houve umas tentativas, já depois de termos ido embora, de fazer alguma violência. Houve alguns incidentes violentos instigados por minorias contra também a AVI, o Partido Trovada, mas isso felizmente não teve consequência, portanto foram fenómenos isolados que chegaram a gerar alguma preocupação no princípio da última semana de campanha, mas não houve mais do que isso e, portanto, a campanha decorreu bem e há aquele fenómeno do banho, que é bastante desagradável, que as autoridades têm combatido, mas que aparentemente não teve efeito nos resultados, tudo indica. Enfim, até se tiveram foi ao contrário do que aqueles que o promoveram. E o povo são-tomense deu uma enorme demonstração de civismo e, sobretudo, apontando o rumo que quer que seja seguido. E deu com uma votação de grande coerência nas eleições legislativas e nas eleições autárquicas que se realizaram em simultâneo. Também é preciso ler isso. Agora, há uma grande responsabilidade da democracia, não é só a eleição. A democracia é também o exercício do mandato que delas resulta. E, portanto, agora, para aqueles que foram eleitos, há uma enorme responsabilidade. Isso é sempre a parte mais difícil do negócio. É estar à altura da esperança que foi despertada. E é isso que eu desejo que isso aconteça e que todos saibam trabalhar para que as esperanças do povo santomense sejam positivamente respondidas. O facto da ADI ter tido uma maioria importante, a meu ver, não significa que tenha exclusivo. É importante trabalhar de uma forma aberta e construtiva com todas as forças políticas são-tomenses. É preciso trabalhar num quadro institucional sólido com outros órgãos de soberania, nomeadamente com o Presidente da República. E as declarações, aliás, de Patrício Trovoada, que eu pude ler na imprensa já depois do seu extraordinário êxito eleitoral, que eu cumprimento e felicito, vão, aliás, nesse sentido. Portanto, é um grande auspício. A democracia em São Tomé funcionou, acionou uma mudança relativamente à situação em que se estava e uma confirmação reforçada do mandato que já tinha sido dado no início da legislatura anterior e que tinha sido interrompido de uma forma, no mínimo, controversa. Portanto, o povo são-tomense sinalizou o caminho e, portanto, agora é preciso que, de uma forma responsável, todos trabalhem também, mostrando que o outro lado da democracia, isto é, aqueles que são eleitos, e são eleitos dos governos, da oposição, todos, e, portanto, o Presidente da República, das instituições de uma forma geral, o Governo, os deputados, todos estão à altura e aproveitam estes próximos 4 anos para tirar frutos da estabilidade cuja base ficou de facto criada. Enquanto esteve em São Tomé, lidou com a imprensa estatal, considera que ela é livre? Olha, não tive ocasião não fui entrevistado, não tive ocasião de comunicar com ninguém da imprensa de São Tomé, ninguém também nos procurou. Falei com muitos jornalistas portugueses que lá estavam na cobertura de campanha. E algumas das coisas que estou a dizer disse também na altura, mas de facto não tive essa oportunidade. E, portanto, não sou capaz de fazer um juízo.
Houve, todavia, nesse dia, e não escondo, nós transmitimos essa preocupação à missão da CPLP para que verificasse. Preocupou-nos o noticiário da televisão de São Tomé nesse dia. Nós vimos esse noticiário à noite, assim foi, digamos, a nossa visita foi muito curta, foi de 2 dias, portanto era o noticiário principal da televisão que gostávamos de observar para ver como cobria a campanha. E verificámos que nesse dia não houve nenhuma cobertura da campanha eleitoral no noticiário. Nenhuma notícia. Portanto, quem visse, aliás, esse noticiário, foi o comentário que eu fiz, ficava com a ideia que São Tomé não tinha eleições. Não havia nenhuma notícia. O noticiário abriu com uma inauguração de uma escola, salvo erro, em Ribeiro Afonso. Não houve nenhuma notícia da chegada de Patrícia Trovoada, nem uma notícia, nem um off, nada. Nós assistimos a várias movimentações eleitorais, tinha havido um comício da ADI, tinha havido um comício também do PCD, vimos várias movimentações eleitorais, nada. Bom, isso estranhou-nos. Houve nesse dia uma entrevista com um líder de um dos partidos, Rafael Branco, do PEPS. Depois explicaram-nos, aliás, vimos na imprensa, que haveria uma limitação de meios. Uma limitação de meios e que, como o noticiário era a seguir ao tempo de antena, então não vimos os tempos de antena, mas haveria os tempos de antena e depois haveria o noticiário. Mas, enfim, estranhou-nos, sendo a única televisão do país, que não houvesse uma reportagem. Mas que havia limitação de meios, vimos uma nota sobre isso. Todavia, enfim, um comentário que eu faço, dizendo, e portanto que a televisão de São Tomé teria decidido que rotativamente seria sempre entrevistado um líder de cada partido. Nós não tivemos todos os dias, não vimos, mas disseram-nos que Patrícia Trovoada e o ADI jamais foram convidados para serem entrevistados. Se isso é verdade, há aqui também uma desigualdade que não está certa. Não está certa. E, enfim, eu já trabalhei em televisão, sei que há sempre várias formas de poder dar notícias, mesmo quando as pessoas têm meios de trabalho limitados, há sempre formas de poder noticiar as coisas. E também me apercebi que grande parte da população, enfim, a que vê a televisão, confia bastante na RTP África, portanto a RTP África exerce em São Tomé uma função informativa bastante importante, que eu quero saudar, e também na rádio, a antiga RDP África é também bastante ouvida pela população e portanto, dá aí um respaldo de grande segurança quanto ao equilíbrio informativo, e isso é sem dúvida um fator benéfico para a qualidade de informação que chega à população de São Tomé. E, obviamente, com português e um adepto das responsabilidades de serviço público internacional da RDP e da RTP, eu não posso deixar de ficar satisfeito com isso, e um papel que com grande isenção e independência e sentido democrático e de sentido de serviço público que a informação portuguesa exerce, nomeadamente naquele país que nos é tão querido e que é tão importante. Sobretudo felicidades ao povo de São Tomé, que bem merece e bem precisa poder galgar para os lugares da frente da liderança da boa governação em África. Isso é sobretudo o que eu desejo.